Vamos avançar. Eduardo Bolsonaro, a Câmara e a difamação do Judiciário. Vai. O PL considera uma prioridade ter o deputado Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Segundo integrantes da legenda, o motivo é o pedido do PT, junto ao Supremo Tribunal Federal, de apreensão do passaporte de investigação por suposto atentado à soberania nacional. Relator do caso, Alexandre de Moraes, pediu manifestação sobre o assunto à Procuradoria-Geral da República. A ideia do PL é usar a comissão para atacar Moraes e o governo Lula. O colegiado também terá a missão de analisar acordos entre Brasil e China, assinados durante a cúpula do G20. Por ser o maior partido da Câmara, o PL tem o direito às 2 primeiras escolhas para presidir comissões. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O Eduardo Bolsonaro, vamos ver como se manifesta a Procuradoria-Geral da República, mas ele é uma autoridade brasileira no seguinte sentido: ele é um homem do legislativo. Ele é um deputado federal. Ele está empenhado hoje, e faz isso o tempo todo nos Estados Unidos, ele está empenhado hoje em cavar punições para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Notem, no embate que se dá aqui no Brasil. O Brasil é uma democracia. Diz Eduardo, não, o Brasil é uma ditadura. Ele fez outro dia uma nota inacreditável contra o Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, e contra o filme, dizendo que o filme tratava de uma falsa ditadura. O filme trata, segundo ele, uma falsa ditadura. A ditadura verdadeira, diz Eduardo, é essa em que vivemos. Então ele está fora do país, num trabalho de difamação do judiciário brasileiro, defendendo punições ao judiciário, que não é o judiciário, é o Alexandre, é ao judiciário, porque o Alexandre é legalmente o relator dessa causa, ou das causas, enfim, de que ele não gosta. E no fim das contas, conspira contra os interesses nacionais com a autoridade estrangeira. Será que isso é aceitável? Será que isso é aceitável? Imagine a situação em que deputados americanos, sei lá, viessem ao Brasil para propor ações. Estou raciocinando por absurdo. Eu estou colocando a situação no nível do absurdo para vocês se darem conta do que está em curso. Deputados americanos que viessem aqui, Arthur Valibene, para pedir para o Brasil punir membros da Suprema Corte nos Estados Unidos. Que sentido isso faria? Mas insisto, ele é uma autoridade, ele representa um dos poderes, ele integra, ou melhor, um dos poderes. Ele pode não representar porque ele não tem um cargo na direção do poder, mas ele encarna também esse poder. Que sentido faz isso? O Walter Salles, num discurso, numa fala sobre o filme, falou sobre o que se tem hoje no mundo, a ascensão da extrema-direita, não sei o quê. E o Eduardo ficou ofendidíssimo, que ele entendeu que o Walter Salles estava criticando o governo americano, e ele acha que um ser privado, que é o caso do Walter Salles, não pode fazer uma crítica como essa. Agora, ele, membro do Poder Legislativo,
está cavando punições ao Brasil. Lá fora, mais do que isso, né? Tanto ele como o pai e outros. Cadê as manifestações desses caras contra as taxas do Trump aplicadas ao Brasil? Ao contrário, é muito impressionante. O Bolsonaro está defendendo as medidas do Trump. Medidas do Trump que são contra o Brasil também. Aí o Lindenberg Faria, líder do PT, falou, bom, o Eduardo pode ser presidente dessa comissão se ele tiver sem o passaporte. Porque, na verdade, houve pedido, né? Porque ele vai ser presidente da Comissão de Relações Exteriores para fazer o quê? Para ser o porta-voz, mais do que porta-voz, o promotor, o defensor, o divulgador de medidas de retaliação do governo americano contra o Poder Judiciário do Brasil? Faz sentido um deputado ter esse comportamento? Por mais que ele não goste, mas os embates se dão aqui. Só faltava agora, mundo afora, imagine União Europeia, Brasil, China, começarem a encontrar parlamentares americanos para que esses tomem providências contra autoridades americanas. O que isso significaria nos Estados Unidos? Hein? Estudantes da Universidade de Colômbia estão sendo presos em razão das manifestações que lá se deram. Em alguns casos, houve antissemitismo. É preciso ver se houve ou se simplesmente a defesa do Estado palestino gerou essa reação. Gente que está sendo presa que tem green card permanente. Se lá dentro a liberdade de expressão está sofrendo restrições muito sérias, no país que diz que pode tudo, no país em que neonazistas podem se manifestar, olha só. Mas são manifestações com as quais o governo Trump não concorda. Vocês imaginem se houvesse autoridades, representantes, seja do governo chinês, seja do parlamentos europeus. Imagine se essas pessoas estivessem promovendo atos contra o governo americano. Lá nos Estados Unidos, o que é que não aconteceria? Quer dizer, é absolutamente espantoso. É absolutamente espantoso que isso esteja em curso, por mais que ele esteja descontente. Agora, se acha que isso muda decisão de ministro, se acha que isso muda decisão de tribunal, é um erro brutal. É um erro essencial. Não muda. Tudo que eu sei e constato para encerrar essa questão é o seguinte: esse tribunal, voglio bene, STF em particular, né? Arthur Kovri, tinha muitas divisões, viu? Muitas. Sim. Poucos ali pertencem à mesma enfermaria, hein? Como eu gosto de brincar, né? Poucos ali pertencem à mesma enfermaria, são tudo de enfermaria distinta. Se vocês notarem, os embates intra-Supremo desapareceram. Quase sumiram.
Porque tem uma hora que o tribunal fala, se a gente não se unir, daqui a pouco eles entram aqui de novo e estão chutando o nosso traseiro. Não pensem que essa ação contra o Alexandre, isso que tentam, com coisas absurdas, inclusive, né, como tentaram lá uma liminar para impedir o Alexandre de, estando aqui no Brasil, tomar decisões que interfiram lá nos Estados Unidos. Ô Arthur Kovres, você acha que alguma decisão do Alexandre aqui interferir nos Estados Unidos? Não. Aí a juíza falou, mas o que vocês estão falando? Mas desde quando o Alexandre está tomando decisão, o ministro Alexandre toma decisão que interfere aqui nos Estados Unidos? Ele suspendeu o Rumble lá no Brasil, não aqui nos Estados Unidos. Como é que eu vou conceder essa decisão se nem existe a possibilidade disso acontecer? Ah, então vamos impedir a entrada nos Estados Unidos de todo aquele que tenta limitar a liberdade de expressão de um cidadão que tem, de alguém que tem a cidadania americana. E aí seria o caso do Alexandre de Moraes. Você acha que isso agride só Alexandre? Não. Isso é uma agressão ao tribunal. Que o senhor Eduardo Bolsonaro está promovendo. Se o PL acha que é um bom caminho, né, boa viagem, embarque nessa. Né? Às vezes eu fico com a impressão que a ambição do Eduardo é grande. Eu não sei se não tem um demôniozinho ali dizendo assim, as minhas melhores chances estão com o papai preso. Não estou afirmando, obviamente, ele não me contou isso, né? Só estou dizendo se isso não é lógico, será? Às vezes eu acho que tem gente ali no entorno que torce para o Bolsonaro ser preso já. Para resolver o negócio da sucessão lá do lado da direita, né, do candidato ao menos. Porque não é possível que considere que esse tipo de atuação possa ter desdobramento positivo. Um bolsonarista raiz que eventualmente estivesse ou estiver ouvindo isso que eu estou dizendo, pensa bem, Titio está fazendo uma advertência que é até, se não em defesa, mas que pode aproveitar ao mestre de vocês.